Olá! Segunda-feira, dia de dica por aqui. E hoje, aproveitando esse período aí de quarentena em que estamos em casa, eu tô aqui hoje com o meu maridão, médico e cirurgião plástico, Dr. Lauro Avelã, e nós trouxemos um assunto que é de interesse aí de muitas noivas que a gente atende na loja, que é a tão desejada cirurgia plástica. Oi pessoal, tudo bem? Realmente a cirurgia plástica ela é muito procurada pelas noivas, né? As noivas são um público que fazem muitas cirurgias plásticas e vamos aproveitar hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre a cirurgia plástica, especialmente levando em consideração o aspecto das noivas, os cuidados que as noivas têm que ter. Bom, a gente separou algumas perguntas e a primeira delas é assim: quando a noiva resolve fazer uma cirurgia plástica, qual que é o primeiro cuidado que ela tem que ter antes de partir logo para a cirurgia? Bem, o primeiro cuidado para uma cirurgia plástica bem sucedida é a escolha de um bom profissional, de um bom cirurgião plástico. Infelizmente no Brasil, as leis elas não garantem ou não obrigam que um médico seja especialista em cirurgia plástica para fazer cirurgia plástica. Então existem muitos médicos que não são especialistas, mas que acabam se aventurando na especialidade de cirurgia plástica e um estudo, inclusive, feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica identificou que 95% dos casos de mau resultado, de complicações graves em cirurgia plástica, a cirurgia tinha sido feita por um médico que não era especialista. Então, a primeira dica, se você quer fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que é especialista em cirurgia plástica. Mas como é que a noiva vai saber se esse médico é cirurgião plástico? Tem algum lugar que ela pode consultar isso? Tem sim, tem sim. A noiva, hoje na internet, é muito fácil de consultar isso. Então, a sua noiva ela pode consultar facilmente no site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, o CFM é um site que todos os médicos brasileiros eles são obrigados a se cadastrar lá. Então, o paciente basta que ele entre no site do CFM, ele pode procurar no Google, e aí naquele site vai ter um link escrito busque o seu médico. Então ele vai clicar ali e vai digitar o nome do médico e mandar procurar. Então quando ele mandar procurar vai sair o número da inscrição desse médico no CRM, quando esse médico formou e quais especialidades ele tem registrado. Então quais especialidades ele fez. Então se por acaso ela buscar um nome de uma pessoa que está anunciando que é médico ou que é cirurgião plástico, esse nome não constar no CRM, esse profissional não é nem médico. Então, muito cuidado, porque existem casos, aqui em Belo Horizonte já tivemos casos de falsos médicos fazendo cirurgia plástica, e esse falso médico ele atuou por muitos anos em Belo Horizonte, inclusive atendendo em clínicas e hospitais e fazendo cirurgias, esse indivíduo ele nem sequer médico era. Então primeiro passo, verificar se ele é médico. No busca o seu médico vai sair, além do número do registro dele de médico, um número que a gente chama de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Esse registro vai falar qual especialidade que ele tem. Então, normalmente, o cirurgião plástico ele vai ter dois registros, um da cirurgião geral e o outro de cirurgia plástica, porque todo cirurgião plástico faz primeiro a cirurgia geral. Doutor, e se ele for ginecologista, se ele for ortopedista, significa que ele não é especialista em cirurgia plástica. Perfeito. Gente, fica atento nisso aí, que isso é muito importante, né, Laura? Extremamente importante. Importantíssimo. Bom, e quais são, assim, as cirurgias plásticas mais procuradas pelas noivas? As noivas, elas fazem mais 4 tipos de cirurgia. Elas fazem lipoaspiração, elas fazem as cirurgias plásticas mamárias, elas fazem muitas cirurgias de orelha em abano e cirurgias de nariz. Então essas são as 4 cirurgias mais procuradas pelas noivas. Bacana. E assim, quanto tempo antes que uma noiva tem que fazer, por exemplo, antes do seu casamento, uma noiva tem que fazer a cirurgia de orelha, por exemplo? Bem,
para fazer uma cirurgia, pensando no casamento, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, no dia da festa, nas fotos, no vestido, e segundo, na lua de mel, porque também ela tem que ter um bom tempo para se recuperar, para poder aproveitar plenamente essa lua de mel. Principalmente no caso se ela vai passar uma lua de mel numa praia, então ela tem que ter aqueles cuidados com a cicatriz. Então a cirurgia de orelha é a cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, então ela requer menos tempo para que a noiva possa casar. Então o ideal é que ela faça essa cirurgia cerca de 2 a 3 meses antes do casamento. Bacana. E a cirurgia de nariz? Quanto tempo antes do casamento, que é o ideal que a noiva faça? A cirurgia de nariz ela tem uma peculiaridade que é um inchaço. Então a cirurgia de nariz, ela geralmente, apesar de um resultado imediato ser visível, ela vai ficar inchada por um tempo. Então a noiva que vai tirar fotos no casamento, né, ou seja, todas as noivas que tiram fotos, elas é necessário um tempo maior. A gente, dependendo do caso, a gente pede 4 a 6 meses antes do casamento para que se faça essa cirurgia. Outra cirurgia que você ressaltou que também é muito procurada é a cirurgia de mama, né? A cirurgia de mama, qual que é o tempo ideal aí para dar tempo da noiva recuperar até o seu casamento? A de mama, a gente tem 2 tipos de cirurgia de mama. Se for somente a colocação da prótese de silicone, sem precisar de levantar a mama, de fazer a mastopexia, então se for só prótese de silicone, 2 a 3 meses é suficiente. Seria parecido com a cirurgia de orelha, é uma cirurgia de recuperação mais rápida. Se a mulher colocou prótese e levantou a mama, ou seja, retirou pele, ou mesmo se ela reduziu o tamanho da mama, que é a mamoplastia redutora, aí a gente pede mais tempo, de 4 a 6 meses, porque são cicatrizes maiores, e aí para que ela esteja com as cicatrizes das cirurgias bem cicatrizadas, tanto para o casamento quanto para a lua de mel depois. E a que ficou faltando foi a lipoaspiração, a lipo, né? Nós não podemos esquecer. A lipo é uma das cirurgias que é mais realizada pelas noivas. No ranking dessas 4 que você citou, ela é a mais procurada? Ela e as próteses de silicone. Então, são as 2 cirurgias que nós mais fazemos em noivas, lipo e prótese de silicone. Então, a lipo, a gente pede também que seja de 3 a 6 meses, porque também é uma cirurgia que vai deixar um inchaço, e esse inchaço ele demora um pouco mais para diminuir. Então, dependendo da extensão da lipo, 3 meses é suficiente. Se for uma lipoescultura, uma lipo maior, a gente pensa em 6 meses. Inclusive, assim, da lipo tem até uma dúvida que algumas pacientes minhas já tiveram, que é a questão da escolha do vestido. Então, assim, muitas mulheres escolhem o vestido com 1 ano de antecedência e aí programam perda de peso e tudo, e o que já aconteceu com uma paciente minha, ela chegou a perder os quilos que ela estava pensando em perder, mas ficou com aquelas gordurinhas localizadas que ela não conseguiu perder, principalmente nos culotes. Então ela me procurou para fazer a lipo, a gente fez a lipo e ela aproveitou, pediu para colocar uma parte daquela gordura retirada no bumbum, e depois, num dos retornos de pós-operatório, ela me expressou uma preocupação em relação ao vestido, às provas e ajustes dos vestidos. Até acho que seria bom até aproveitar para você contar como que é na sua loja, né? Claro. Se a noiva precisa de ter essa preocupação ou não, como que é a questão de ajustes. O que acontece é o seguinte, normalmente a noiva escolhe mesmo o vestido nesse período aí de 1 ano, mais ou menos. O mais comum é 12 meses antes do casamento. E as provas, as provas do vestido, elas acontecem num período aí de 15 a 20 dias antes do casamento. Então tem que ser bem pertinho mesmo do casamento, porque o corpo da noiva está em processo de mudança, seja ele emocional ou por cirurgia plástica. Então não pode ser com muita antecedência por isso. Então, quando a noiva chega na loja para estar fazendo essa primeira prova do vestido, o corpo já passou pelas mudanças mais radicais, digamos assim. Então, as marcações são feitas no corpo atual dela, né? As marcações do vestido, para que o caimento seja perfeito para o seu corpo. Então, não precisa se preocupar quanto a isso, quanto ter que trocar de vestido, porque normalmente não é necessário, viu?
Tem mais alguma coisa? Ah, eu tô lembrando de uma coisa aqui, amor, é o seguinte. Tem muita noiva que a gente atende lá na loja que escolhe como destino da lua de mel uma praia, um lugar ensolarado, digamos assim. E como é que fica a situação da cicatriz das cirurgias para quem vai tomar sol? Qual que é as recomendações? Sim, assim? em relação à cicatriz, a preocupação maior é a questão do escurecimento dessa cicatriz. Então, o sol ele pode fazer com que essa cicatriz fique mais escura, que a gente chama de hipercromia. Existem vários mecanismos que o cirurgião plástico pode usar para minimizar esse problema. Então, para a paciente que está pensando em ir para uma praia depois da cirurgia, ela deve falar com o seu cirurgião que ela tem esse planejamento, e aí o cirurgião deve avaliar a cicatriz dela nas semanas que antecedem a viagem para ver o que vai ser mais indicado, se vai ser um creme, se vai ser uma pomada, se é só cobrir a cicatriz com a fita de micropore, mas geralmente após o 3º, 4º mês de cirurgia, nós já liberamos a exposição solar, porém com alguns cuidados para evitar essa hipercromia, esse escurecimento da cicatriz. Então, assim, é bom a pessoa, a paciente, a noiva passar na consulta e falar com o cirurgião que tem esse desejo de passar a lua de mel na praia. Outra questão que eu lembrei aqui também, na hora de escolher o vestido, se você já vai fazer uma cirurgia, principalmente se for de mama, então você já pensa no vestido com a sua mama nova. Então, às vezes, assim, pensar num decote, pensar, às vezes o modelo do vestido, isso aí vai influenciar. Então, assim, minha mama é pequenininha, qual que é o decote que eu vou usar? Não, minha mama vai ser maior, eu vou reduzir, então vai influenciar na escolha do vestido também. Então isso é interessante, isso é bacana. Na hora da noiva escolher o seu vestido, ela já fala com a pessoa que está ajudando ela, fala, olha, eu estou escolhendo aqui hoje, mas eu estou pensando em colocar silicone. O que você acha desse vestido com silicone? Porque às vezes a consultora, eu sei que lá nas noivas são consultoras de vestido, elas não são só vendedoras, elas vão poder orientar qual vestido que talvez vai realçar mais as belezas do corpo da noiva. Então isso é bacana também, a gente lembrar que a noiva deve conversar bastante com a consultora que está ajudando ela a escolher o vestido para falar todos esses detalhes e aí ela poder fazer uma escolha melhor, ser orientada para fazer uma escolha melhor. É importante você falar isso, amor, porque isso acontece muito, porque você mesmo deve, não sei se você percebe isso, mas lá na loja a gente percebe que, e acho que de um modo geral, quando a mulher faz uma plástica, no caso de silicone ou lipoaspiração, ela quer mostrar mais o seu corpo. Logo depois que ela faz a cirurgia. Ela fica muito feliz com o corpo, né? A autoestima sobe muito, então ela fica bem satisfeita e ela quer aproveitar esse momento. Quer mostrar mesmo, né? O que é bonito para se mostrar. Então, se ela escolher um decote um pouco mais fechado, ela já pensa que ela já quer um decote mais profundo para mostrar mais a sua mama, a cintura. Se ela escolher um princesa ou um modelo evasê, ela já pensa logo num sereia, que ela já quer ficar um mulherão. Só que o mais importante do vestido de noiva é ele refletir quem você é. Então, a gente está lá na loja, eu e a Ió, nós somos consultoras especializadas para ajudar a noiva mesmo a estar escolhendo o melhor vestido para o seu corpo, mas claro que respeitando a sua essência, a sua personalidade. E temos mais alguma coisa? Não, foi ótimo, né? A gente está à disposição, né, para responder outras dúvidas, né? Nós vamos postar nas nossas redes sociais e aí se alguém tiver dúvida que comente, que faça perguntas, nós temos toda a disposição para responder, né? Sim. E assim, noivas, eu sou até suspeito para recomendar, porque eu já recomendei pacientes minhas, pessoas da minha família, e todas foram muito bem atendidas e ficaram muito satisfeitas. Então é uma loja que, né, não tem o que falar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, vai lá, corre lá, se inscreva. E pode enviar os comentários aqui pra gente, né? Nos comentários as suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, principalmente o Lauro aí, já que o assunto maior do vídeo é a cirurgia plástica para a noiva, tá?
Um abraço, pessoal, e até a próxima.